Fala galera, tudo bem? Pessoal, estamos aqui para dar continuidade à nossa preparação para a Olimpíada Brasileira de Ciências. E aqui mais um grupo de questões extremamente o quê, hein? Importantes, recorrentes, assuntos bons para a gente se preparar para a nossa prova. Vamos lá. No seu ciclo de vida, uma questãozinha de botânica, os vegetais apresentam alternância de gerações como padrão. Nesse tipo de ciclo, a fase gametofítica produz gametas e a fase esporofítica produz esporos. A respeito dos tipos de células reprodutivas citados, é correto afirmar que, ora pessoal, vamos pensar no seguinte, fase gametofítica, o nome já está dizendo, né? Produz gametas, ok. Mas o que eu preciso, o que você precisa lembrar é que toda fase gametofítica obrigatoriamente será o quê? Haploide. Haploide. E a fase esporofítica sempre será o quê? Diploide. Ah, professor. Então, isso nos condiciona a pensar exatamente na seguinte situação. Quando ele confronta, galera, esse assunto, ele está querendo que você lembre do processo de formação de gametas nos animais. Nos animais, os gametas se formam por meiose. Por quê, professor? Porque as células germinativas que são encontradas tanto no interior do ovário quanto no interior do testículo são células o quê? Diploides ou haploides? Diploides. Então, só vai conseguir realizar meiose células que apresentam o quê? 2N, células que sejam diploide. Ah, então, professor, nas plantas é diferente. Nas plantas, a meiose ocorre com as células dos esporófitos. Ah, professor. Aí, ó, os esporos serão o quê? Haploides com variabilidade genética. Já os gametas formados pelo gametófito na fase gametofítica obrigatoriamente serão o quê? Haploides e sem variabilidade genética. Ah, e professor, e como é isto? Mitose. Então, peraí, Mariano. Gametófito produz gametas por MI. MIT. Vamos colocar um T aqui no meio. MIT no final. MIT. Mitose. Já o esporófito produz esporos por MEI. Meiose. Acabou-se, professor Paulo Roberto Mariano. Pronto. Show. Beleza. Aí ele bota, ambos são produzidos por meiose? Não. Os gametas são produzidos por meiose. Calma, calma. Nos animais sim, mas nas plantas não é por meiose, é por mitose. Falso, é o contrário aqui. Professor, e o item C? Os gametas são produzidos por mitose e os esporos por meiose. Pronto, professor. Essa é a nossa resposta. Ambos são produzidos por mitose. Está errado. O esporo sofre meiose. O esporo sofre meiose? Opa, não. O esporo sofre mitoses. Aí ele forma o quê? O gametófito. E o gametófito também por mitose formará o quê? Gametas. Então está errado também. A alternativa é. Beleza? Vamos para a próxima. E essa questão aí já é sobre citologia. Já é sobre exatamente célula e os seus componentes, né? As suas organelas citoplasmáticas e tal. Olha aí, ó. As células produtoras de saliva
retiram do sangue as substâncias necessárias para a síntese dessa secreção. Professor, o que é que a saliva secreta? Enzima. Enzima. Qual enzima? A tal da pitialina, né? Ou amilase salivar. E sendo uma enzima, você concorda comigo que essa substância ela é uma proteína? Ah, professor. Então, ó, essas substâncias são inicialmente transferidas para tanarã, em que ocorre tanarã. Em seguida são encaminhadas para tanarã, de onde são secretadas. Mariano, eu prefiro fazer essa resposta ou achar essa resposta pelo caminho inverso. Quem é que secreta, galera? Qual é a organela citoplasmática responsável pela secreção celular? Complexo golgiense. Ixi, professor, então dessa forma, ó, eu já tiro o item A, o item B e o item C. Lembrando que retículo endoplasmático liso, ele tem qual finalidade, hein? Síntese de lipídios. Liso vem de lipídio, pronto, tá bom. Professor, e o centríolo? Formação das fibras do fuso, formação dos cílios e flagelos, não tem relação direta com secreção celular. Mitocôndria, síntese de ATP, não tem também relação nenhuma com secreção. Beleza? Então, professor, ou item D, que o último, né, que ele pede respectivamente, ó, 3, complexo golgiense. Beleza. Aí vamos lá. Então, professor, ele quer, ó, essas substâncias são inicialmente transferidas para em que ocorre A, em seguida são encaminhados para 3. Ora, olha o que é que tem no item E. Produção de carboidratos. Na realidade, galera, o que é que eu posso te dizer? A única organela que produz carboidrato é exatamente o cloroplasto. E planta não produz saliva. Poxa vida, nem tem sangue. Então, professor, a alternativa E já está o quê? Errada. Ora, o que é que eu sei? Que o retículo endoplasmático granular, antigamente chamado de rugoso, ele é quem sintetiza proteína. E como a enzima é uma proteína especial, então faz sentido nós marcarmos exatamente a alternativa D. Beleza, professor? Vamos para a próxima questão. Opa, macho, professor, é sobre sistema digestório, nutriente, nutrição. Um estudante anotou em uma tabela as informações nutricionais, quantidade por porção, constante nos rótulos de alguns produtos vendidos em supermercado. Aí vamos lá. Pode-se dizer que, mais provavelmente, os produtos de 1 a 5 são, respectivamente. Galera, de boa. O que é que eu posso imaginar? Olha o produto 1, olha o valor energético dele. Bumba. Beleza? Olha o valor energético dele. Olha quanto ele tem de proteína. Olha quanto ele tem de gordura total. Quanto ele tem de carboidrato. Mariano, eu sei que carboidrato é uma grande fonte de energia. Mas o que eu estou vendo aqui é que esse produto 1, ele tem muita gordura, galera. 18 gramas. Então, provavelmente, ele tem uma origem o quê? Lipídica. Ele é um lipídio.
Pronto. Depois a gente vai lá. Depois a gente vai lá. Ou ele é lipídio ou ele tem grande quantidade de quê? De lipídios. Beleza? Tem também proteína, tem também carboidrato, mas tem muita gordura, tem pouca fibra alimentar. Professor, e esse produto 2, ó, já são 18 gramas de carboidrato, zero gordura, proteína tem muito pouco. Professor, tendo muito carboidrato, poderia ser, sabe quem? O pão. Eu botaria aqui de forma geral, isso representaria um carboidrato. Beleza, professor? Olha o produto 3. 9 carboidratos, 6 proteína, 6 gordura total. Beleza. Olha aqui o produto 4. Esse aqui não pode nem determinar assim de cara. O produto 4 são 22 gramas de proteína. Não tem nada de carboidrato e tem um pouquinho de gordura. Já o produto 5 tem carboidrato, tem 19 de carboidrato, mas tem 6 gramas de proteína e ainda tem 2,1 gramas de gordura. Tem fibra, 3 gramas de fibra. Essa fibra alimentar, ela pode ser tanto de uma carne, pode ser uma carne, mas também pode ser o quê? Um vegetal. Pode ser um vegetal. Então vamos lá. Vamos lá. Ó, alternativa A. Vamos pegar o primeiro. Hambúrguer. Hambúrguer. Rapaz, a carne do hambúrguer tem carboidrato? Tem. Tem gordura? Tem. Tem proteína? Tem. Então eu vou olhar só para a primeira. Aí o B. Achocolatado matinal em pó. Rapaz, Mariana, será que o achocolatado tem tanto de carboidrato, tanto de gordura total, né? Mariano, pode ser. Leite integral em embalagem longa vida. Rapaz, o que o leite integral, ele é meio rico. Ele é meio rico. Mas a gente imaginar fibra, né? Fibra no leite. Aí o cara, pô, tem. Professor, aí o hambúrguer pode ser? Agora, Mariano, pão de forma com grãos integrais. Eu diria que tem muita fibra. Eu acredito que o pão poderia ser ou pudesse ser o último aqui, ó, que tem 3 gramas de fibra. Então, professor, eu posso tirar apenas o item E. Aí vamos para o 2. Muito carboidrato, zero gordura, tem proteína um pouquinho e tem fibra alimentar. Aí o 2 poderia ser achocolatado matinal em pó. Aí o cara, pô, Mariano, acho que não. Acho que não. Por quê? Porque ele não teria nada de gordura. Nada de gordura ou achocolatado. Aí o cara pois é, professor. Aí ele bota, ó. Aí o 2, hambúrguer. Aí, Mariano, mas o hambúrguer sem gordura total, não dá não. Não dá não. Aí, achocolatado. Rapaz, pode ser. Pode não ter, eu não vou descartar não. Aí o item D. Pão de forma com grãos integrais. Pode ser. Então, Mariano, não é pelo 2. A gente conseguiu descartar só 2 alternativas. Aí vamos lá. Produto 3. O produto 3 tem tudo menos fibra alimentar. Então, ele só não pode ser exatamente quem? O pão.
Ele só não pode ser o pão. Puxa vida, professor. Então vamos aqui no item A. Hambúrguer, achocolatado, leite. Ó, pode ser. Pode ser o leite integral. Agora aqui, tá aqui o primeiro, tá aqui o segundo, tá aqui o terceiro, hambúrguer. Pode ser. Aí aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, achocolatado. Pode ser. Vamos lá para o quarto. Não tem fibra e nem tem carboidrato. Eita, professor, é o quarto, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Carne bovina. Carne bovina. Carne bovina sem fibra é meio difícil. Então, professor, eu já posso descartar o quê? O A. Aí, vamos lá no quarto. 1, 2, 3, 4. Também tenho que descartar o item C. Ah, então, professor, a alternativa D. Hambúrguer, pão de forma com grãos, achocolatado matinal, ó, leite em pó e carne bovina resfriada. Nossa resposta, a alternativa D. Bora para frente? Questão de número 4. Olha, professor, a tabela a seguir mostra o número de casos de 5 doenças notificadas por um hospital entre os anos de 2014 e 2017. A partir dos dados da tabela, é correto afirmar que é entre 2014 e 2017. Galera, cisticercose é uma verminose. Vou colocar só VE. Pronto. Ou então verminose. Pronto. Dengue é uma virose. Esquistossomose é outra verminose. Leishmaniose é um protozoário, é uma protozoonose, e a malária também é uma protozoonose. Aí vamos lá. O número de casos de doenças causadas por protozoários superou o número de casos de doenças causadas por vírus. Opa, professor, aqui é 43 com 22, dá 65. E a de vírus só são 19. Opa, professor, então eu estou no item A. O item B, o número de casos de doenças causadas por bactérias. Opa, não tem. Nenhuma dessas doenças é causada por bactéria. O número de casos de doenças causadas por vermes apresentou mais da metade do número total de casos apresentados. O número de casos total é 159. De vermes só são quantos? Cadê? Vermes. Opa, 72 com mais 3, dá 75. Então, o número de doenças causadas por vermes representou mais da metade do número total de casos apresentados. Professor, a alternativa C também me parece correta, né? Vamos lá. O número de casos de doença causada por fungos. Opa, professor, não tem nenhuma doença causada por fungos. E o item é o número de casos de doenças transmitidas por mosquitos representa menos da metade do número total de casos apresentados. Espera aí, pessoal. Espera aí. Dengue é mosquito. Leishmaniose tegumentar e malária mosquito. Cisticercose, ingestão de água ou alimento com ovos da Taenia solium. E a esquistossomose é a penetração ativa do verme, da larva do verme na pele. Então, professor, ele fala o número de casos de doenças por mosquitos, representa menos da metade. Cadê? 19 com mais 43 com mais 22. Aqui dá 65. 75 dá mais da metade. Então, professor, o item A está falso. Agora, professor, é o item A
ou item C? Vamos lá, vamos ler de novo. O número de casos de doenças causadas por protozoários superou o número de casos de doenças causadas por vírus. Ora, protozoário, leishmaniose e malária, dá 65. É maior do que 19. Então, professor, o item A está verdadeiro? Está. O número de casos de doenças causadas por vermes, pronto, representou mais da metade. Mais da metade era exatamente o quê? 160, né? Aqui dá 80. 72 com mais 3 dá 75. Ixi, professor, é mesmo. Não é mais da metade. Então, nossa resposta, certeza, a alternativa A. Vixe, professor, e essa questão aqui é outra de botânica. É uma sobre fisiologia dos estômatos. Beleza? Os estômatos são células modificadas da epiderme responsáveis pelas trocas gasosas entre a planta e o ambiente. Essas trocas se dão através do ostíolo, que tem seus movimentos de abertura ou fechamento provocados, entre outros fatores, pela concentração de água e de íons potássio no citoplasma das células guardas, concentração de CO2 e O2 na câmara subestomática e pela intensidade luminosa. Com relação à influência desses fatores na abertura e fechamento dos ostíolos, é correto afirmar que, galera, eu vou colocar aqui abre e fecha. Beleza? Abre e fecha. Quando é que o ostíolo abre? Quando tem pouca, quando é que o ostíolo abre? Quando é que o ostíolo abre? Quando tem pouco CO2 dentro da câmara subestomática. E quando é que ele fecha? Quando tem muito CO2. Quando é que ele abre? Quando tem muita água. Ele quando tem muita água disponível, ele abre. E quando é que ele fecha? Pouca água. Professor. Pronto. E quando tem muita luz, ele também abre. E quando tem pouca luz, ele fecha. E Mariano, quando é que ele fecha? Quando ele tem pouco K+. Quando tem pouco K+, ele fecha. E quando tem, vala meu Deus, e quando tem muito K+, ele abre. Ah, professor, agora ficou show. Alta intensidade luminosa promove o fechamento? Não. A abertura. Falso. Alta concentração de gás carbônico na câmara subestomática promove a abertura? Não. Fechamento. Baixa concentração de O2 na câmara subestomática promove o fechamento. Ora, pessoal, daqui a pouco a gente fala desse item. Item D, alta concentração de K+, no citoplasma das células guarda promove o fechamento. Não, promove a abertura. Baixa concentração de água promove a abertura. Baixa concentração de água, não. Pouca água ele fecha. Então, professor, é exatamente a alternativa C. Mas o que é que eu tenho que te dizer? O que é que eu tenho que te dizer? Baixa concentração de O2 na câmara subestomática promove o fechamento. Mariano, mas por quê?
Porque a folha, a planta, precisa também de O2. Então, a tendência é, quando tem muito CO2 e quando tem pouco O2, é fechado o estômago. Beleza, galera? Então, ó, fizemos aí as nossas 5 questõezinhas. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera!